Pirataria é roubo? Depende muito de quem faz a pirataria e de quem está sendo pirateado. Você sabe quem são esses dois aqui? Os dois cometeram o mesmo crime, mas um acabou morto e o outro virou um bilionário. Um deles é o Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa criadora do ChatGPT. E o outro é Aaron Swartz, programador e ativista do movimento pela liberdade na internet. Em 2011, o Swartz, que era um gênio da informática e pesquisador do MIT, se infiltrou na rede da universidade e baixou quase 5 milhões de artigos científicos ilegalmente. Esses artigos científicos estavam no repositório da plataforma JSTOR, que só podia ser acessada através de pagamentos mensais caros. A ideologia de Aaron é que o conhecimento merece ser livre e acessível a todos, e por isso ele disponibilizou livremente todos os artigos que ele baixou. Como punição por desrespeitar as leis de propriedade intelectual, ele ia ser preso por até 36 anos, mas foi encontrado morto em casa na véspera do julgamento. Já Sam Altman, que foi colega de Swartz em 2005 na Y Combinator, uma incubadora de startups do Vale do Silício, decidiu seguir por um caminho menos idealista e bem mais lucrativo, e em 2024 se tornou um dos 3.000 bilionários do mundo graças ao ChatGPT. Agora vem a parte engraçada. Diversas investigações já comprovaram que a OpenAI, assim como a Microsoft, Google, Meta e Amazon, usaram ilegalmente milhões de livros e artigos científicos no treinamento dos seus modelos de inteligência artificial generativa. Só a Meta, do Zuckerberg, descobriram que ela usou mais de 80 milhões de artigos científicos baixados ilegalmente para treinar a sua IA, o Llama. A grande diferença é que, enquanto Aaron Swartz disponibilizou esses artigos de graça para contribuir com a democratização do conhecimento, Zuckerberg, Altman e seus colegas lucraram bilhões de dólares com o roubo. Mas é óbvio que esses bilionários não estão sendo presos por violar as leis de propriedade intelectual. Então será que essas leis realmente existem para proteger os direitos dos artistas, dos cientistas, dos criadores? E, historicamente, os ativistas hackers, defensores da cultura livre e da liberdade de informação, sempre se opuseram às leis de propriedade intelectual, pelo menos do jeito que elas funcionam hoje em dia. O movimento pela liberdade de informação se baseia na ideia de que o conhecimento humano é um bem comum de toda a nossa espécie, e por isso ninguém pode privar os outros do acesso ao conhecimento, à arte e à ciência. Quando a internet começou, parecia que ela ia revolucionar o mundo, porque agora todos íamos ter acesso a todo o conhecimento já produzido pela humanidade. Imagina só a diferença que isso ia fazer no mundo. Mas a realidade acabou sendo muito diferente. Tem vários filmes que eu quero ver, mas que não estão disponíveis em nenhum serviço de streaming. Se eu não tenho nenhuma opção para pagar por ele, por que é um crime eu piratear esse filme? Aí na prática, ao invés da internet ser uma biblioteca digital quase infinita da cultura humana, a gente acaba ficando limitado ao catálogo do serviço de streaming que a gente assinou. Isso porque até aqui a gente está falando de filme, mas olha só o quanto isso fica sério, quando a gente percebe que a gente também está falando de artigos científicos, da produção de conhecimento. O Aaron Swartz não ia ser preso por piratear jogo, ia ser por piratear artigos científicos. Os nossos pesquisadores aqui no terceiro mundo não conseguem pagar por todos os artigos que precisam, não. E aí o nosso desenvolvimento científico vai ficar para trás? Você lembra daquelas propagandas que eles botavam no começo dos filmes de DVD falando: você não roubaria um carro, você não roubaria uma bolsa, mas você roubaria um filme? Pirataria é roubo. Desde que eu era criança eu sempre achei aquilo muito engraçado, meio ridículo, porque a grande estupidez desse argumento é que quando eu roubo um carro, outra pessoa perde o carro. Quando eu baixo um filme, não tô roubando nada de ninguém porque eu não tirei o filme de alguém, eu tô copiando ele. Porque na internet não existe escassez, os recursos não são limitados. No mundo real a gente precisou inventar o dinheiro pra gente poder trocar as coisas, porque não dá pra todo mundo ter tudo. Se eu quiser pegar todas as batatinhas do pacote pra mim, não vai sobrar nenhuma pro amiguinho. Mas na internet eu posso copiar as batatas do amiguinho e a gente fica com o dobro de batatas. O problema é que a gente ainda vive numa sociedade capitalista, que não é compatível com essa lógica da abundância de recursos. Aí a propriedade intelectual surge como uma tentativa de levar a lógica da propriedade privada, que já é problemática, mas que pelo menos faz algum sentido no mundo real, para um universo onde ela nem sequer faz sentido. E aí agora, com a inteligência artificial, esse problema está ficando ainda mais gritante. Não está dando mais para ignorar e fingir que o sistema está funcionando. Porque agora as grandes empresas podem se apropriar de tudo que você produz, converter em dados, anulando todo tipo de defesa que a propriedade intelectual poderia te dar, e, ao mesmo tempo,
eles podem usar as mesmas leis de propriedade intelectual para proteger tudo que eles produzem com a IA deles e obrigar você a pagar por isso, que foi gerado com os seus dados e que, portanto, devia ser seu, nosso, da sociedade, né? E é claro que ninguém quer uma Big Tech roubando o seu trabalho para lucrar com isso. Então, muitos artistas começaram a defender um fortalecimento das leis de propriedade intelectual, argumentando que as empresas de IA têm que pagar os artistas pelas artes que eles usam para treinar os seus modelos. Mas, gente, por favor, isso é a maior armadilha do mundo. É exatamente isso que as Big Techs querem. É uma ilusão delirante achar que mais propriedade intelectual vai resolver esse problema. E olha, eu entendo o sentimento por trás disso. Mas o que você acha que vai acontecer se a gente proibir os modelos de IA treinados em imagens roubadas dos artistas? Você sabe quem é a única empresa capaz de fazer uma IA de geração de imagens que não usa imagens pirateadas? A única IA 100% ética e legalizada por esses parâmetros? Adobe, a empresa mais odiada por todos os artistas. Porque a Adobe é a única empresa que tem um banco de dados proprietário grande o bastante para treinar um modelo de inteligência artificial generativa. E é isso então que eles estão fazendo agora. E não só isso, também tem suspeitas de que a Adobe está coletando os dados gerados pelos usuários dentro dos seus programas, Photoshop e Illustrator, para treinar o Firefly. Então essa IA deles ainda causa todos os mesmos problemas que as outras IAs, ainda está roubando o trabalho dos artistas, do designer, substituindo eles, mas se passarem essas leis, ela vai ser a única IA de geração de imagens treinada legalmente, com imagens de propriedade da Adobe. Agora, quantas outras empresas conseguiriam comprar os direitos de milhões de imagens para poder competir com isso? Desse jeito eles estão assegurando um monopólio desse mercado e podem cobrar qualquer preço absurdo que eles quiserem. E é por isso mesmo que a Adobe já está se juntando a outras empresas dessa área para atacar os outros geradores de imagem por IA e estabelecer regulações mais favoráveis para ela. No final das contas, o treinamento de modelos de inteligência artificial precisa consumir uma quantidade de dados gigantesca. E as Big Techs são as únicas empresas que têm acesso a esse volume absurdo de dados de forma legal. Fora que, na real, eles já piratearam a internet quase inteira para alimentar os modelos deles, então eles já estão com isso. E aí agora, é claro que eles querem fechar essa porta e não deixar mais ninguém fazer a mesma coisa. No meu último vídeo, eu já falei sobre como as Big Techs dos Estados Unidos estão com medo das startups chinesas. O OpenAI já está alegando que o DeepSeek foi treinado a partir de respostas dadas pelo ChatGPT e que isso viola a propriedade intelectual deles. O que é muito irônico, já que o próprio ChatGPT também foi treinado com dados pirateados. E, inclusive, o próprio crescimento tecnológico da China só está sendo possível desse jeito porque eles criaram legislações que permitiram eles quebrarem as patentes e a propriedade intelectual dos produtos ocidentais que são fabricados lá. A coisa mais próxima disso que a gente tem aqui no Brasil é a lei dos medicamentos genéricos. Porque os laboratórios europeus e americanos inventam remédio e depois ficam cobrando por décadas, colocando o preço que eles querem. E a gente não pode fazer a nossa versão. Do jeito que ela funciona, a lei de propriedade intelectual hoje serve somente para favorecer os monopólios e destruir a competição, que teoricamente seria tão importante para o capitalismo, né? Se ele funcionasse como deveria no papel. Então o que eu estou argumentando, né? Que os cientistas e artistas não precisam ser pagos e que a gente tem que deixar as Big Techs roubarem os nossos dados? Certamente não. E eu tenho um ódio dessa galera que fica com esse discurso de que você só vai perder o seu trabalho se você não aprender a usar a IA. É claro que não é sobre isso o que está acontecendo. Mas eu acho que a solução tem que ser no caminho oposto de tentar fortalecer essas barreiras legais que a indústria criou e que ela inclusive pode ignorar à vontade. Eu acho que a solução vai na mesma direção daquilo que todos os movimentos de liberdade dos dados, os hackers e ativistas da internet estão dizendo há décadas. A gente precisa abrir os algoritmos, os códigos e os dados. Porque se a IA é treinada com os nossos dados, aquilo que ela produz não deveria ser de todos nós? A verdade é que a gente realmente está lidando com uma transformação muito grande e não tem uma solução fácil. Mas a única solução que faz sentido é rever toda a questão da propriedade dos dados, que precisam ser públicos. A gente precisa forçar as Big Techs a abrirem os algoritmos e os dados de treinamento deles. Vai ser muito difícil impedir que as Big Techs usem os nossos dados para treinar a IA. Mas pelo menos a gente pode tentar impedir que eles privatizem esses nossos dados para lucrar com isso. E, ao mesmo tempo, essa pode ser a única forma de impedir que eles monopolizem as tecnologias de inteligência artificial.
Então sim, a IA é extremamente disruptiva, ela não se encaixa na lógica do sistema que a gente tem hoje, mas se a gente tentar adaptar ela ao nosso sistema quebrado, ela só vai gerar ainda mais desigualdade e injustiça, que nem na diferença entre o caso do Aaron Swartz e do Sam Altman. O legado que o Aaron Swartz deixa para trás inclui sua contribuição quando ele ainda era adolescente para a criação das licenças de Creative Commons. Elas permitem que os artistas tenham mais controle sobre a forma que querem que seus trabalhos sejam usados. Então ela permite, por exemplo, que eu possa liberar o uso de uma música minha para fins não comerciais, mas obrigar empresas grandes a me pagarem pela sua reprodução. Basicamente, é um caminho de garantir o reconhecimento e remuneração daqueles que criam cultura, ao invés de favorecer o monopólio da nossa cultura por conglomerados privados. Está muito ligado à ideia do copyleft, em oposição a copyright, e ao software livre. Então eu acho que a gente tem que continuar explorando opções nessa direção. Talvez, ao invés da gente adaptar as novas tecnologias para que elas se encaixem nesses moldes ultrapassados e insustentáveis da nossa sociedade, a gente possa aproveitar o potencial iconoclasta e desterritorializador da inteligência artificial para forçar uma transformação desse sistema quebrado que a gente tem hoje. Valeu, obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, eu sou o Android e eu estou fazendo vários vídeos sobre como poderia ser o mundo se os dados fossem nossos. Me segue aqui se você quiser ver mais.